Bem, doutor Diolas Ribeiro, obrigado por aceitar o convite do CRMDF para participar do nosso workshop. O doutor Diolas é promotor de justiça e hoje ocupa a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, profissional de currículo vasto que trabalhou em promotoria especializada em saúde por muitos anos. Naturalmente, é do conhecimento de todos que do ato médico pode resultar questionamentos e disputas judiciais. Todavia, agora, diante da Covid-19, além de toda a questão e cuidados médicos já característicos da nossa profissão médica, há a questão da declaração de óbito, ato pós-mortem, do qual dificilmente se viu nascer litígios até então. Todavia, no cenário atual, uma vez constatado da declaração de óbito, a confirmação ou mesmo a suspeita da doença, uma série de restrições são impostas às famílias. Da mesma forma, a omissão de caso suspeito na declaração por escrito expõe os profissionais da gestão de cadáveres e coloca os próprios familiares em risco de contágio. Nesse sentido, pergunto ao doutor, quais as consequências para o profissional médico podem decorrer da declaração de óbito na ótica penal? Com a palavra, doutor Diolas. Cumprimento o Conselho Federal de Medicina, na pessoa do doutor Christopher Martins. Também cumprimento o ilustre presidente do Conselho Federal. E fiz aqui uma pequena anotação, doutor Christopher, sobre esta minha fala e os cumprimentos extensivos a todos os conselheiros, médicos que estão assistindo esse workshop virtual. E na pessoa do doutor Farid Buitrago Sanches, eu cumprimento todos os profissionais da medicina que estão sofrendo tanto nesta época difícil do enfrentamento da Covid-19. E, evidentemente, do Christopher Martins, o meu agradecimento por ter lembrado do meu nome, já um pouco esquecido, tendo em vista as funções que eu passei a ocupar, eu me afastei muito dos grandes debates, mas o convite me honrou e por isso estou aqui à disposição. Eu fiz um pequeno roteiro da minha fala, que eu dei a ela esse título, Declaração de Óbito na Pandemia. Eu acrescentei um pouquinho mais, eu coloquei os aspectos cíveis, até para justificar também a minha visão de um juiz de turma cível. Mas eu prometo deixar uma boa parte da matéria para os demais palestrantes que vão compor este painel. Eu comecei pela falsidade ideológica, já que o pedido foi que eu falasse sobre a responsabilidade e as intercorrências ou consequências penais da declaração de óbito. A única hipótese que podemos tocar de uma forma leal é de uma suspeita de falsidade ideológica no formulário de declaração de óbito. A declaração material neste formulário é crime de criminosos sem nenhuma necessidade de serem médicos. São pessoas que falsificam não só o formulário, ou às vezes pegam o formulário em algum local, o formulário verdadeiro, e preenchem-no para criar situações de mortes que não existiram. Mas na falsidade ideológica, o documento é verdadeiro, a assinatura do médico é verdadeira, mas o conteúdo é falso. E um dos conteúdos mais frequentes falsificado, não por médicos, mas falsificados em geral, é exatamente a causa da morte. A causa da morte tem repercussões muito graves quando um atestado desse cai na mão de um sujeito de má fé, que não é médico, mas, infelizmente, já tivemos médicos que usurparam a boa-fé da medicina, comprometeram a honradez da medicina e fizeram falsas declarações de óbito, indicando causas da morte que não são compatíveis com a realidade, para beneficiar de alguma forma pessoas outras ou a si próprio. Por exemplo, gerando numa morte natural uma causa não natural, uma morte violenta, por exemplo, para receber seguros e outras hipóteses de indenização pela morte não natural, pela morte violenta. A falsidade ideológica
ela tem uma série de consequências, tem uma pena elevada, de 1 a 5 anos, mas ela tem uma situação muito específica. A falsidade ideológica exige o chamado dolo. O dolo, que eu transcrevo a seguir, é quando o agente quer praticar o crime, quando o agente quer preencher a declaração de óbito falsa para obter uma vantagem jurídica a partir dessa falsidade. A declaração, por mero equívoco, por erro da declaração de óbito, preenchimento com erro, por exemplo, um equívoco quanto à causa da morte, não é crime e não tem repercussão jurídica. Portanto, um médico que coloca na declaração de óbito, sem nenhuma má-fé, sem dolo, que a morte ocorreu, por exemplo, por uma insuficiência respiratória causada pela síndrome da insuficiência respiratória aguda, causada, por sua vez, pela Covid-19, e ele o faz com equívoco, mas não faz de má-fé, essa sua conduta não tem repercussão penal. Ela é uma conduta absolutamente alheia ao direito penal, que exige para a falsidade ideológica uma vontade de falsificar, de trair a verdade, o que nós não estamos falando, não é a mesma coisa que preencher uma declaração de óbito com um equívoco, com um erro de diagnóstico, com uma causa de morte não confirmada, com uma suspeita, mas que não se confirma, mas que acaba levando a um equívoco nessa declaração de óbito. Isso, no passado, o doutor Christoph já lembrou, não tinha nenhuma repercussão. Por uma razão muito simples. Se você tinha um paciente jovem, 40 anos de idade, atleta, jogando futebol no final de semana ou correndo no parque, e de repente, na segunda-feira ou no domingo, quando a equipe do plantão chega no IML, na manhã de domingo ou na manhã de segunda, encontra esse atleta de final de semana morto lá no IML. Evidentemente que o IML vai saber, vai fazer o exame e vai saber se foi a ruptura de um aneurisma de aorta abdominal, se foi um infarto agudo do miocárdio ou se foi um aneurisma cerebral. Entretanto, o médico que não suspeita de nada, que não tem o IML, que recebe esse paciente levado por um particular que socorreu no seu carro, e ele, então, não tem muitos recursos e resolve preencher e firmar a declaração de óbito. Se ele colocar que a morte foi causada por infarto agudo do miocárdio, não terá nenhuma repercussão jurídica diferente daquela que teria se ele colocar que a causa da morte foi um aneurisma cerebral ou a ruptura de uma aorta abdominal. Ou seja, são causas naturais, todas elas promovem ou provocam morte súbita, mas nenhuma delas tem grandes consequências na vida desta família enlutada, tendo em vista que o médico não fez um exame médico legal, não abriu o corpo, não examinou a calota craniana, não abriu o crânio, não abriu o abdômen, não abriu o tórax, para chegar a essa conclusão. Pela experiência, pela idade, pelo contexto epidemiológico, ele chegou à conclusão de que aquela morte está muito próxima de uma morte causada por infarto agudo do miocárdio, tendo em vista a condição de idade, condição de saúde, não era uma pessoa que tivesse doenças pretéritas, nem nada disso. Isso não tinha nenhuma repercussão no mundo das pessoas que ficaram vivas. Porque tanto faz morrer de morte por infarto agudo do miocárdio, aneurisma cerebral ou ruptura de aneurisma de aorta, não tem nenhuma diferença jurídica. Entretanto, com a novidade que nós temos hoje da Covid-19, o Dr. Christopher disse isso muito bem na introdução dessa fala, tem repercussões jurídicas, porque há uma diferença muito grande entre o funeral de quem morre em decorrência de Covid-19 e quem morre em decorrência de complicações, por exemplo, de um câncer, que é o caso concreto que nós tivemos na semana passada. Veja só, a causa da morte, e aqui eu coloco como dilemas do médico na declaração de óbito no caso de Covid-19. Nós começamos com o diagnóstico impreciso, ou a chamada causa mal definida.
Se o diagnóstico for preciso, nós não estaríamos aqui discutindo. A discussão nossa aqui são naquelas situações assim, de limite, aquelas situações em que é um limiar entre uma causa definida com diagnóstico preciso, de uma causa mal definida ainda e de um diagnóstico ainda impreciso. Nós ouvimos há poucos dias, há mais de 60 dias, orientações de autoridades nacionais dizendo que, na dúvida, mas havendo um diagnóstico clínico que indicasse a SARS, ou seja, a síndrome da insuficiência respiratória aguda, que pode ser gerado por outras causas. Uma insuficiência respiratória, eu não preciso falar disso para médicos, ela pode estar associada a uma pneumonia, pode estar associada a uma DPOC, pode estar associada a uma outra causa, mas pode estar associada, sim, a uma SARS provocada pela Covid-19. E as autoridades, então, chegaram a recomendar que, na dúvida, o médico anotasse e inserisse na declaração de óbito Covid-19. O que essas autoridades não contaram é que, em seguida, as famílias que tinham a história clínica do familiar, que já tinha um câncer avançado, que já tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida por vocês como DPOC, eu aprendi com vocês essa sigla, vocês médicos, senhores médicos. A família sabe o que aconteceu e sabe que não tem nada a ver com Covid. Entretanto, essa família terá que ter uma enormidade de limitações pessoais para esse funeral. A primeira limitação é: não pode haver velório. A segunda limitação: o cadáver não pode ser removido. Quando muito, deve ser cremado e as cinzas poderão ser transportadas. A família não pode levar o corpo para, normalmente, na cultura brasileira, para a cidade de nascimento do falecido. A família não pode reunir aqueles que ficaram sofrendo e pranteando a dor pela passagem deste paciente. Portanto, há uma supressão de direitos dos familiares por esse funeral restrito com a simples observação de Covid-19. E também há uma outra situação muito mais grave, que é a não indicação de Covid-19 por receio de processo de escândalos de pressão familiar, mesmo diante da hipótese diagnóstica de Covid-19. E aqui o médico não colocou essa ressalva e acabou ocorrendo um funeral aberto, sem nenhuma restrição, senão aquelas que os cemitérios estão fazendo, que são muito poucas, 2 horas de velório e 10 pessoas ao mesmo tempo, com o caixão aberto. E aí nós vamos ter um risco imenso de contaminação coletiva de todos esses familiares e amigos que compareceram a este funeral. E aí nós teremos, então, agora a última etapa da minha fala, que são as consequências. Ou seja, as dificuldades do médico. Por isso que eu disse que é o dilema. Dilema em bioética médica são aquelas situações que só tem 2 alternativas. Uma alternativa é dizer: foi Covid-19 sem ter concluído o diagnóstico. A outra situação é: não foi Covid-19, mas criando um risco absurdo de uma contaminação durante o funeral. As consequências cíveis para o preenchimento dessa declaração de óbito com diagnóstico impreciso ou causa mal definida são algumas, e algumas delas já são reais aqui no Distrito Federal. O nosso tribunal já julgou recentemente uma retificação de declaração de óbito, determinando ao hospital, o hospital privado de Taguatinga, que fizesse uma investigação completa da causa-morte. Evidentemente que isso retarda o funeral, que isso exige uma câmara fria por mais algum tempo, e isso exige mais cuidados para manter este corpo em câmara fria, mais trânsito dentro do hospital antes da liberação, mas a família atestava que não era Covid, que era uma evolução muito grave de um câncer, e, portanto, não aceitava velar o familiar com caixão fechado, sem velório, na verdade, porque isso 2 pessoas, para a tradição brasileira, não é velório, é despedida. E aí vai a viúva e o filho mais velho, como algumas tradições religiosas. A nossa cultura não é essa. O brasileiro precisa estar presente no funeral, é preciso olhar o corpo, é preciso prantear o corpo,
faz parte da nossa cultura judaico-cristã. Portanto, uma primeira complicação é uma ordem judicial para retificar essa declaração de óbito. É evidente que o juiz não é um super ser humano que manda sem critérios. Os juízes, quando determinam que se investigue a causa da morte e se retarde a conclusão do processo de liberação do cadáver, mas se for Covid-19 tem consequências e aqui cuidados muito mais graves. Depois, cuidados para o preenchimento do campo 49 do formulário, que tem duas partes, a causa básica, contando de baixo para cima, a causa intermediária 1, a causa intermediária 2 e a causa imediata ou a causa terminal. A dificuldade de encontrar essas causas em Covid-19 não tem grande repercussão. Se o médico não consegue estabelecer na ordem inversa a causa básica, a causa imediata, a causa intermediária ou causa imediata, só consegue determinar a causa final, terminal, insuficiência respiratória aguda por Covid-19, não preencher os outros campos não é falha ética nem é falha jurídica. Muitos médicos não preenchem. Este formulário é o ideal, mas há situações em que o médico não consegue. A única coisa que nós não recomendamos e repudiamos é que o médico venha aqui na causa imediata e coloque falência múltipla de órgãos. Isso não é causa jurídica que sirva para nada, e médica muito menos. Que escreva parada cardiorrespiratória, isso também não serve para nada, isso não é nenhum instrumento de controle epidemiológico, ainda mais numa época dessa, em que saber o número verdadeiro de mortes é fundamental para o controle epidemiológico. Por fim, há aqui na parte 2 do formulário possibilidades de algum esclarecimento a mais, como os estados patológicos significativos. E neste contexto, nós vamos chegar aqui ao grande embate. Né? A primeira dificuldade é retificar a declaração de óbito. A segunda, eu não gosto, parece que eu estou com o dedo ainda de promotor de justiça, mas não é dedo de promotor apontando e acusando, não é isto. Mas há uma brecha para ação indenizatória por danos morais sofridos por familiares, no caso de funeral com restrições indevidas, se o médico tiver condições de apurar o diagnóstico definitivo. Uma coisa é não ter condições, eu vou tratar disso já. Outra coisa é ter condições, mas por alguma pequena negligência, colocar lá Covid-19 sem investigar muito bem isso, sem definir o diagnóstico. Isso traz dano moral, sim, para a família, que foi privada de uma última visão, de um último encontro com esse falecido. E nós sabemos que na cultura brasileira, a cultura judaico-cristã majoritária do nosso povo, ela é muito importante, a despedida, esse cerimonial de partida, ele é muito importante na nossa cultura. Mas pode haver o reverso. O reverso é uma ação indenizatória por danos sofridos, não pela família que não se despediu, mas por aqueles que foram contaminados por um paciente que era Covid positivo, ninguém alertou isso, e ele foi velado de caixão aberto, com todas as pessoas em volta dele, e aí nós teremos a complicação que tivemos num caso indígena, em que uma vítima de Covid-19 não foi velada de caixão aberto. A culpa, me parece, que não tem nada a ver com a declaração de óbito. Os índios da aldeia abriram o caixão e todos se contaminaram. Portanto, aqui há uma grande confusão. Há, por fim, uma última hipótese, que é a hipótese de seguro, por exemplo. Nós não sabemos ainda como vai se portar o Poder Judiciário, eu próprio não tenho opinião formada, diante das mortes por Covid-19, se nós determinaremos o pagamento do seguro como morte não natural ou como morte natural. Isso já é algo que está sendo já cogitado entre nós em debates administrativos, mas esse é um tema que com certeza vai chegar ao Poder Judiciário, de tal forma que, neste momento, que tudo que é Covid-19 é tratado como se fosse uma morte violenta, diríamos assim, plano de saúde obrigado a pagar tratamento por lei e outras questões impositivas, não será novidade se vier uma lei ou uma decisão do Poder Judiciário determinando que se pague a indenização de seguro de vida como se fosse morte não natural para os casos de contaminação por Covid-19. Então, por esta razão, também tem grande importância
a declaração de óbito de forma correta. Por fim, Dr. Christopher, os demais que nos acompanham nesse workshop virtual, eu notei 3 situações aqui, que são as consequências cíveis finais, e eu dou aqui 3 sugestões. Existe um princípio jurídico muito aplicado em direito, mas também aplicado neste caso concreto, que é indúbio pro societate. Se o médico tem dúvida da causa da morte e não é possível, diante dos meios técnicos que ele tem naquele instante, na dúvida deve prevalecer o interesse coletivo. E o interesse coletivo é velório com restrição. Se ele não quiser escrever Covid-19 na declaração, escreva naquele campo 2 que o velório deve ser feito com caixão fechado, sem acesso a grandes multidões, etc. O médico pode escrever isto na declaração de óbito. Tem um campo lá para isso. E quem veda e quem determina velório de caixão fechado não é a família. Velório de caixão fechado, quem determina é o médico. Então, se o médico tem dúvida se é Covid-19 e ele não quer escrever causa-morte Covid-19, mas vai escrever síndrome da insuficiência aguda respiratória de causa não determinada, mas tem dúvida, deve registrar na declaração de óbito velório, sepultamento com restrição, tendo em vista a suspeita de Covid-19, aguardando confirmação. Isso garante à sociedade, não gera grandes dificuldades para a família, mas o médico cumpre esse papel. Eu firmo o meu ponto nesta matéria. O médico pode restringir o tipo de funeral que será feito. Não é o juiz quem proíbe funeral aberto. Quem determina o tipo de sepultamento, as condições de velório, abre ou não abre caixão, por risco de contaminação, é o médico, não é outra autoridade. O segundo princípio, também em latim, primeiro princípio da medicina, existem aqui divergências na pronúncia, não existem divergências no significado. A pronúncia do latim reformado é primo non nocere. O C tem som de K, mudo, agudo. Mas o latim eclesiástico pronuncia primus non nocere, e está correta a pronúncia também. Primeiro, não fazer o mal. Ou seja, a primeira ordem do mandamento hipocrático é não faça o mal. Então, se você pode evitar o mal, evite o mal. E evite o mal à família do falecido, mas evite o mal àqueles que poderão ser contaminados no velório. E, por fim, um grande mandamento da medicina, também de origem hipocrática. Esse mandamento também tem origem nos grandes textos do próprio juramento hipocrático, traduzido para o latim, parece algo estranho e novo, mas não é nada novo, ele é muito antigo. In dubio abstine, que quer dizer, na dúvida, abstenha-se de condutas que possam fazer mal. A mesma ideia de primo non nocere, a mesma ideia de indúbio pro sociedade. Por fim, um último comentário, eu diria que nós todos precisamos observar esse último texto que eu encerro a minha fala fazendo a sua leitura. Na impossibilidade técnica, ainda que momentânea, de definição do diagnóstico causa da morte, causa básica, causa intermediária e causa imediata ou terminal, deve prevalecer a causa que melhor atenda ao interesse público. Se há divergência ou não há ainda elementos laboratoriais definitivos para esse diagnóstico de morte, deve prevalecer a causa que melhor atenda ao interesse público, ainda que sujeita oportunamente. Depois do funeral, pode ocorrer retificação tanto da declaração de óbito quanto da certidão de óbito. A vara de registros públicos faz retificação de certidões de óbito com frequência. O doutor Christopher, como legista, sabe que o único médico que pode dar uma declaração de morte, de óbito, com causa indeterminada ou a ser apurada, é o médico legista ou o médico de serviço de verificação de óbito. O médico assistente do paciente, que não sabe a causa-morte, escreve isso, o cartório não registra, porque só o legista e o médico de SVO
pode dar causa não apurada ou causa indeterminada. O índice de causa indeterminada é elevado, chega a mais de 10% de causa indeterminada nos atestados de óbito lavrados a partir de declarações de óbito, mas esses 10% são restritos a serviços de verificação de óbito e IMLs. Portanto, é muito normal corrigir a declaração de óbito e, por consequência, a certidão. O médico faz um relatório complementar, entrega para a família e a família vai à vara de registros públicos que determina a correção da certidão de óbito. Então, isso é muito normal. Mas, às vezes, não deu tempo ainda de chegar o exame e é possível que tenha um médico ouvindo essa minha fala numa cidade que não tem uma estrutura muito precisa para liberar o laudo de um dia para o outro, em 6 horas, e os cadáveres, os corpos mortos, precisam de sepultura. Não dá para esperar indefinidamente. Às vezes, um pequeno município não tem uma câmara frigorífica, o hospital já recebeu o paciente com insuficiência respiratória aguda, não teve como transferi-lo para um centro grande, ou está num desses estados que não tem mais vaga em UTI. Portanto, acabou falecendo, uma tragédia que nós todos vamos sofrer pela família, somos solidários, mas o morto pede sepultura, tem que sepultar. Qual é a solução? A solução é esta observação. A causa da morte será confirmada oportunamente e coloca na declaração de óbito velório com restrição, caixão fechado. E isso Perfeito. Tem que ter um diálogo com a família e registro muito delicado e dedicado no prontuário médico. Porque, às vezes, aquele médico que atendeu, que fez o atendimento, daqui a pouco sai de plantão, chega uma liminar do juiz e o colega que está de serviço não tem como seguir o fato, não sabe o que aconteceu. E aí vai ter que ligar, vai ter que procurar para saber. Então, isso só tem validade dentro de um contexto de assistência que precisa estar, esse contexto, bem registrado no prontuário médico. Não é possível que isso fique de memória ou de boca. Resumindo que o nosso tempo já se concluiu, não há grandes complicações jurídico-penais por equívoco do médico no preenchimento da declaração de óbito, desde que seja fruto de uma boa-fé e que haja um equívoco muito comum na medicina e em qualquer ciência humana. Na área civil, as complicações são maiores, mas, evidentemente, o que nós deixamos de mensagem é: se você é médico, se o senhor ou a senhora, médico ou médica, não tem condições, naquele contexto em que está, de dizer qual foi a causa da morte, mas há uma suspeita real, uma dúvida muito fundada de que aquela SARS, aquela síndrome aguda de insuficiência respiratória, foi causada pela Covid-19, pelo vírus SARS-CoV-2, não libera este corpo para velório aberto, porque as consequências, neste caso, são muito piores. Então, mesmo não tendo certeza, coloque a observação de que o velório deve ser com restrição, tendo em vista que a hipótese diagnóstica de Covid-19 não foi afastada e, portanto, devem ser tomados cuidados na expectativa do indúbio pro societate, do primo non nocere e do indúbio pro abstine. Doutor Christopher, eu espero que tenha atendido o seu convite, doutor Buitrago e de todo o Conselho Regional de Medicina, a quem eu encaminho os meus mais respeitosos cumprimentos. Eu estou aqui trancado em casa e eu fiz aí no meu PowerPoint, copiei do site do CRM, peguei essa máscara, achei maravilhosa a logomarca, é a logomarca do CRM. Espero que este webinar, este workshop virtual, sirva para aqueles médicos que estão nessa linha de frente, sofrendo, trabalhando, salvando vidas, e que esses médicos recebam o meu mais fraterno abraço extensivo aos enfermeiros, profissionais de enfermagem e demais profissionais de saúde que estão salvando vidas e ajudando o Brasil a superar essa fase tão difícil da nossa história. Muito obrigado a todos e que tenhamos dias melhores, se Deus quiser. Perfeito, doutor de Aulas. Muito obrigado por sua participação. Uma dúvida que certamente é a dúvida da grande maioria dos nossos ouvintes, doutor de Aulas. O doutor explorou muito bem a questão do dilema, mas nós, em força-tarefa, doutor, tanto com o Ministério Público, quanto com o CRM, o CFM e também a Vigilância Sanitária,
para o próprio conforto do profissional médico, que muitas vezes pode estar numa situação realmente difícil de se decidir naquele momento pela existência de elementos suficientes para uma afirmação categórica de que se trata de Covid-19, ou também da omissão desse diagnóstico expor a risco os próximos trabalhadores, nós criamos uma alternativa muito confortável. O profissional médico assistente, ele tem a liberdade de colocar a suspeita de Covid-19 por escrito na declaração de óbito, quando ele tem elementos suficientes que permitam a ele chegar a essa suspeita. E essa declaração de óbito será revisada em segundo tempo, depois que esse exame for concluído, depois que essa causa for excluída ou não como sendo de Covid-19. Isso vai ser revisado pela vigilância sanitária. Agora, a questão do funeral, realmente, como o doutor bem colocou, pode ter passado esse momento, porque a confirmação ou exclusão da doença pode vir no momento em que o funeral já ocorreu com restrições. Mas, como o doutor bem colocou, o interesse público exige esse esforço que vamos dizer assim, imposto a todos aqueles que estão com a suspeita, faleceram com a suspeita da doença. Tá? Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Eu gostaria de passar novamente a palavra ao doutor para suas considerações finais. Se quiser fazer mais algum comentário, doutor, fique à vontade. Eu apenas confirmo que o Dr. Christopher e o CRM sabem que eu não participei de nenhuma reunião sobre esta matéria e fiz esta conferência baseada unicamente na minha experiência junto ao Conselho Federal de Medicina, ao Ministério Público, no Poder Judiciário, e nós estamos, então, de pleno acordo, ou seja, não há uma divergência na minha exposição, e como eu falei primeiro, eu corri mais riscos, porque imagine se a minha posição fosse contrária a esse grupo de trabalho tão bem organizado que o senhor acaba de mencionar. Eu poderia terminar de uma forma bombástica. 1000 vezes um caixão fechado, com todo o respeito à família, há 20 caixões mais fechados de quem comparecer ou que tiver comparecido àquele funeral e adquirir a doença. Portanto, para evitar mais vítimas, há necessidade de que alguns direitos fundamentais individuais muito caros ao povo brasileiro sejam sacrificados. E a única coisa que nós não podemos, nesta hora, sacrificar é o nosso compromisso de solidariedade e respeito às famílias. Mas quando nós dizemos, ou quando o médico disser que aquele caixão deverá ser fechado, porque há uma hipótese diagnóstica muito factível de Covid-19, ele está salvando novas vidas e a família vai saber compreender que este sofrimento de não se despedir da forma que gostaria é por uma boa causa e aqueles que são espiritualizados vão saber que aquela vida que se foi está salvando vidas que ficaram. É mais ou menos, não bem comparando, mas também comparando a honradez daquela família que faz uma doação de órgãos. A família perde um pedaço daquele ser que partiu e salva inúmeras vidas. Portanto, aqui é um processo de doação, de sacrifício em favor do outro. O sacrifício de velar um familiar com o caixão fechado, ele é muito duro. E se esta suspeita não se confirmar, dá uma impressão de um malogro. Eu fui enganado. Não, não foi enganado. A ciência tem limitações e nós temos que conviver com essas limitações e, por isso, para salvar vidas, nós tivemos que sacrificar um momento importante da família, mas esta justificativa ela tem boa fé e ela foi feita no interesse público. Exatamente o que o senhor acabou de falar, e eu só termino agradecendo mais uma vez o convite e desejando que essa doença passe logo e que dilemas como este sirvam apenas para a gente refletir no futuro e não para a gente continuar praticando, porque essa doença, se Deus quiser, e com a ajuda da medicina brasileira e a medicina mundial, ela tem dias contados. O coronavírus vai ser vencido pela ciência, pela sabedoria e pela boa-fé do nosso povo. Muito obrigado, estou sempre às ordens, doutor Christopher, doutor Farido Buitrago, Conselho Regional de Medicina, contem comigo. Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo pela sua participação. Tá? Legal. Parei a nossa gravação aqui, doutor.